Olá, aluno do sexto ano. Chegamos à semana 4 do PET 7 e nessa semana, para finalizar a matéria, a gente vai ver na parte de grandezas e unidades o perímetro e a área de quadrados. Vamos lá? Então, quadrado. Vamos lembrar aqui que é um quadrado. Quadrado é uma figura plana com quatro lados, quatro ângulos, tudo igual. Então aqui, ó, esse lado é igual a esse, eles têm a mesma medida. E esses pontos de encontro entre os lados a gente chama de vértice. E cada lado, um lado com o outro, formam um ângulo. E esse ângulo no quadrado é sempre 90 graus. Então o quadrado ele é uma figura muito especial, porque ele tem todos os lados, ele tem quatro lados, todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Perímetro. O que é perímetro? Eu acredito que a gente já falou sobre isso, mas vamos reforçar. Porque o perímetro do quadrado é um perímetro especial. Então, o perímetro é a soma dos lados do polígono. Então, eu somo todos os lados. É como se eu esticasse o quadrado, esticasse, emendasse todos os lados e somasse. Então, perímetro, como soma dos lados, lado mais lado mais lado mais lado, eu tenho 4 vezes o lado. Como os lados são todos iguais, o perímetro do quadrado é especial, porque é só multiplicar o lado por 4, eu acho o perímetro. Da mesma forma que a área também é especial. A área é a medida da superfície do quadrado. Então, é a medida da região. O perímetro eu estou medindo o contorno. A área eu estou medindo a superfície, a região. Então, para achar a área, geralmente a gente multiplica a base vezes a altura. Como a base e a altura são iguais, ou largura e comprimento são iguais, a gente vai fazer o quê? Vai ficar a área, vai ficar lado vezes lado. Então, ela também é especial, porque quando a gente multiplica duas coisas iguais, a gente faz o quê? Quando mais de uma vez a gente põe aquela coisa elevado ao quadrado. E essa palavra, no caso aqui, são dois L's, né? Lado vezes lado, então a gente vai, é a mesma coisa que lado elevado à segunda potência. E justamente por causa da figura quadrado que a gente chama a segunda potência de quadrado. Área e perímetro em malha quadriculada. Gente, se eu tiver uma malha quadriculada, fica muito mais fácil, porque geralmente vem a medida dos dois lados, dos quadradinhos aqui, e aí é só eu contar quadradinho, né? Então, fica tudo muito mais fácil. Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho três figuras aqui, daqui a pouco aparece a quarta. Então, aqui, ó, eu tenho o quê? Aqui é um quadrado. Nesse caso, meu quadrado, se eu contar os quadradinhos, eu tenho 9 quadradinhos completos. Então, na superfície, eu tenho a área de 9. E o perímetro? 1, 2, 3, e aí 3 em cada lado, 3 vezes 4, 12. Já numa perímetro, às vezes eu posso ter um perímetro igual com área diferente. Olha esse caso aqui, eu tirei um pedaço aqui. Quando eu tiro um pedaço assim, eu aumento o perímetro, porque eu aumento aqui, ó, o contorno. O perímetro é o contorno, né? Quando você fala assim, o perímetro urbano, quer dizer, é o entorno da onde tem cidade. Perímetro é isso. Então, se a gente, nem nessa figura, a área aqui, ó, vão ser só 5. Diminuiu a área, né? Mas o perímetro aqui, ó, se você contar 2, 4, 5, com 3, 8, com 3, 11, com 1, 12. Continua 12. Se eu aumentar o tamanho do quadrado, claro que eu vou aumentar a área. Então, aqui, ó, aqui eu tenho 4, 4, né? A área aqui, no caso, vão ser 4 vezes 4, 16. E o perímetro, 4 vezes 4, 16. Olha que caso curioso, né? Você não vai encontrar fácil
outra área e perímetro com o mesmo valor, não. E aqui, ó, nesse caso aqui, ó, a área. Olha aqui, eu tenho a mesma área, 8 embaixo, 8 em cima. A área também é 16, mas e o perímetro? O perímetro mudou. A área aqui foi 8 vezes 2, 16. O perímetro, 8 mais 8 mais 2 mais 2, 20. Então, na malha quadriculada é bem tranquilo de mexer. Se por acaso aparecer, por exemplo, triângulo, alguma coisa que divide em 2, você junta 2 para fazer 1. Então, eu queria passar para vocês também a área dos principais quadriláteros. Geralmente a área a gente faz, igual eu já falei, multiplicando comprimento por largura. Então, os quadriláteros, que são as figuras que têm 4 lados, tem alguns que é desse jeitinho mesmo. Por exemplo, o paralelogramo, ele vai ter uma base e vai ter uma altura. Toda vez que a gente fala em altura, a gente está falando na realidade, a gente está falando do vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Do vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Isso é altura. Toda vez que você falar em altura, você saiba que está falando em 90 graus. Então, o paralelogramo é base vezes altura. Assim, Doroti, mas aqui, ó, esse negócio torto aqui, será que dá certo isso? Dá, por quê? Eu tiro o pedacinho que eu tiro aqui, eu ponho aqui. E aí fica o retângulo. O quadrado, que a gente já viu que é muito especial, porque ele tem todos os lados iguais, então lado vezes lado, lado ao quadrado. O retângulo, que eu vou ter base vezes altura. O lado é a altura no caso do retângulo, por quê? Porque ele forma aqui, ó, 90 graus. O nome dele é retângulo por quê? Porque ele tem 4 ângulos retos. O paralelogramo por quê? Porque ele tem os lados 2 a 2 paralelos. O retângulo é um paralelogramo e o quadrado também é um paralelogramo. O quadrado é um paralelogramo porque tem os lados opostos paralelos. E o quadrado é um retângulo porque ele tem todos os ângulos retos. E o losango? Losango, aquela parte amarela da nossa bandeira, né? O losango, ele é um quadrilátero porque tem 4 lados. Ele é um paralelogramo porque os lados opostos são paralelos. E ele ele tem os lados iguais, mas ele não é um quadrado. Quando tem os lados, todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado, justamente porque não tem os ângulos de 90 graus. Ele tem o ângulo de cá igual ao ângulo de cá, o ângulo de cima igual ao ângulo de baixo, os ângulos laterais e os ângulos no sentido norte-sul. Então, aqui, ó, ele tem, a gente fala diagonais, porque fica facinho eu medir aqui, ó, as diagonais. Diagonal, então, só para a gente lembrar, é sempre o que eu ligo um vértice ao outro, só que não consecutivo. Então, ele tem uma diagonal maior, uma diagonal menor. No caso do losango, eu vou, para achar a área do losango, eu vou multiplicar as duas. Se eu multiplicar a diagonal maior por diagonal menor, eu vou achar esse retângulo aqui. Mas repara aqui, ó, que esse retângulo aqui é exatamente o dobro do losango. Porque aqui, ó, se você pensar em 4 retângulos divididos pelas diagonais, porque elas encontram aqui no centro dele, aqui, ó, eu dividi o retângulo no meio. Eu dividi no meio, dividi no meio, dividi no meio. Então, a área do losango é só multiplicar as diagonais e dividir por 2. E um outro quadrilátero que a gente tem é o trapézio. O trapézio, ele só tem 2 lados paralelos, por isso ele não é considerado um paralelogramo. Então, ele tem 2 bases. Os 2 lados paralelos são diferentes, são 2 bases.
Para você pensar como é que você faz com isso, você pode pegar, imaginar, pegar um outro igual e inverter, colocar de ponta cabeça, sabe? Base, aqui está a base maior para baixo, base menor para cima. Você coloca outro igual e ele tem altura aqui, né? Você pega outro igual e vem e coloca ao contrário, sabe? Com a base maior para cima e a base menor para baixo. Aí você ficou com o quê? Com um paralelogramo. Aí é só você somar as bases e multiplicar pela altura para o paralelogramo. Mas como eu quero só o trapézio, é só metade disso, o que eu faço? Eu divido por 2. Então fica, aí eu somo as bases, divido por 2, é como se eu tirasse a média das bases e multiplicasse pela altura. Outra figura muito importante que é bom a gente saber a área, apesar de não ser isso que vocês precisam essa semana, mas é bom já ir habituando, é o triângulo. O triângulo, ele tem também a base e a altura. A altura vai ser aqui, ó, do vértice até o lado oposto. O lado oposto do triângulo é aquele que não é lado daquele ângulo. Só que se eu multiplicar a base vezes a altura, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com um retângulo. Cadê meu retângulo? Ah, tá aqui. Eu vou ficar com um retângulo, né? Só que, olha aqui, ó, se você dividir em dois retângulos menores pela altura, aqui é metade, o triângulo ocupa metade desse retângulo e ocupa metade desse outro retângulo. Então, por isso que a gente multiplica a base vezes a altura e divide por 2. Então, gente, isso é mais do que vocês precisam para fazer as atividades da semana 4 do PET 7. Ele vai falar só de perímetro e área de quadrado, e a gente viu outros quadriláteros, outras figuras aí também, né? Então, corre, faz a atividade, não esquece de conferir se fez tudo certo, se você acertou tudo direitinho, se não acertou, corrige, faz a devolutiva. Então, tô doida para encontrar vocês o ano que vem em sala, tá? Então, até lá!